Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Bom dia, boa tarde, boa noite, a nossa família eterna, a nossa família maravilhosa, esta família que a gente não cansa de falar sobre as grandezas do nosso Criador, as grandezas, né, da palavra, as grandezas do Evangelho eterno. Meu querido, nós estamos aqui com um estudo, eu vou colocar aqui um estudo maravilhoso, enquanto o meu vídeo aqui da outra rede social está carregando, né? Eu vou estar aqui falando sobre uma coisa maravilhosa, sobre os conflitos messiânicos e a queda de Jerusalém. Eu sempre falo uma coisa, meu querido. Por que que a grande maioria das pessoas crentes, né, que criticam o Evangelho eterno, criticam quando a gente fala que Jesus ele já voltou, criticam quando a gente fala que Apocalipse é um livro, não é, do passado que já cumpriu. Muita gente que critica, que a gente fala que o reino de Deus ele já foi estabelecido. Muita gente critica quando a gente fala que Jesus nunca falou que ele voltaria fisicamente. Na verdade, Jesus falou que a volta dele ela seria em forma de sinais, mas muita gente não acredita. Então, a grande maioria, 99,9% dos críticos, não é? Eles não estudam nem a Bíblia e nem a história. Para você saber todos os acontecimentos em Israel em relação à grande tribulação, com relação à volta de Jesus, primeiro você tem que estudar a Bíblia, mas também você tem que estudar a história. Então por que eu preparei esse estudo aqui para trazer? Só para você ficar por dentro e você ficar ciente de como a história ela se desenrolou até chegar, né, à destruição do templo em Jerusalém no ano 70. Nada é por acaso. Tudo que está na Bíblia se cumpriu. Aí você fala, mas tudo se cumpriu, não tem nada para se cumprir, não? Não, querido. O que está acontecendo no mundo hoje, que muita gente fala que é o sinal da volta de Jesus, na verdade, isso sempre aconteceu. Por exemplo, o pecado de Adão estava previsto na Bíblia que ele ia pecar? Não. Por que não estava? Porque a Bíblia não tinha sido escrita ainda. Estava escrito na Bíblia que Sodoma e Gomorra ia ser destruída? Não. Aconteceu. Mas por quê? Porque não existia profeta que falava que a cidade ia ser destruída, não é? Isso eu estou falando anos antes. Por exemplo, o profeta, né, o homem de Deus, veio anunciar, o anjo, né, que a cidade ia ser destruída. Mas aquilo ali não foi uma profecia. Aquilo ali foi um aviso, né, literalmente um aviso. Não foi uma profecia registrada na Bíblia para depois acontecer. Então, tudo que estava na Bíblia que ia acontecer, já aconteceu. O problema é que as pessoas que não gostam de acompanhar a história ficam inventando coisas e acreditando no que os pastores falam e dizem que vai acontecer. Você quer saber se aquilo que Jesus falou em Mateus 24, em Marcos 13, Lucas 21, que são os capítulos escatológicos da Bíblia, você quer saber se aquilo iria se cumprir ou se cumpriu? Como que você descobre? É na história da própria nação
de Israel, é na história do próprio povo de Israel. Mas tudo que a Bíblia não fala, a Bíblia fala que Jesus disse que haveria guerra, rumores de guerra, haveria matança, haveria muita gente que ia perder a vida por amor a Deus, por amor a Jesus. Mas a Bíblia resiste a essas coisas? Geralmente ela resiste? Detalha? Não, mas a história detalha. Quando você pega, por exemplo, começa a estudar sobre as antiguidades judaicas, quando você estuda Flávio Josefo, não é? A história dos hebreus, aí você aprende ali que realmente tudo que Jesus falou aconteceu. Por exemplo, existe muitos ateus que não, os ateus que não acreditam em Deus. Claro que o ateu não acredita em Deus, mas por que eles não acreditam? Porque eles acham que na Bíblia tem muita incoerência, na Bíblia tem muito erro. Mas quer dizer, porque o ateu que fala sobre não acreditar em Deus, não acreditar que Jesus voltou, não acreditar que Jesus vai voltar, que vai voltar, ele não vai voltar mesmo. Mas é por quê? Porque eles querem entender a Bíblia só de uma forma literal. Eles não querem entender a Bíblia numa forma simbólica, não é? Que a Bíblia foi escrita nas três linguagens, simbólica, figurativa e literal. Então, eu falo assim, quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Jesus falou que a volta dele seria em forma de sinais. Se eu, algum dia, sair de uma cidade, ou sair de um trabalho com raiva, zangado, né, com alguém, e falar assim, olha, você vai ver, eu vou cobrar, eu vou voltar aqui e vou cobrar essa dívida que vocês têm comigo. Vocês vão ver, eu vou me vingar. Uma suposição. Só que quando eu chego na minha terra, na minha cidade, eu prometi de voltar lá para cobrar a dívida ou para descontar o que fizeram comigo. Mas quem disse que para mim descontar ou para mim cobrar essa dívida, eu pessoalmente tenho que voltar lá? Eu posso mandar alguém em meu lugar, eu posso arrumar aí um grupo de pessoas e ir lá fazer um mal para alguém. Então aquilo ali seria a manifestação de Alberto. Eu voltei lá pessoalmente? Não, mas eu mandei alguém lá cobrar a dívida. Aí as pessoas que saibam, que ficam sabendo que aquilo foi um ato que eu mandei fazer, vai falar. Isso aí, ó, é a manifestação de Alberto. Isso aí foi Alberto que prometeu voltar e ele mandou alguém vir fazer, igual está na Bíblia. Jesus, ele falou que a volta dele para Israel, em Israel, seria em forma de sinais. Ele falou que a volta dele seria a manifestação do Filho do Homem. Então, o que Jesus fez? Deus fez. Deus mandou, né, através do exército romano, não é, comandado pelo general Tito, a dívida foi cobrada entre 66 e 69, né, no ano 70 ali, a dívida foi cobrada. Quando você estuda a história das antiguidades judaicas e a história dos judeus, dos hebreus, você aprende que tudo que Jesus falou com relação à grande tribulação aconteceu. E ele, eu vou abrir a Bíblia aqui, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, Mateus 24 e 36, Mateus 24, 36, ele disse assim, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Ele diz, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca
e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Ou seja, assim é comparação. Ou seja, Jesus falou que quando o Filho do Homem viesse, era provável que muita gente não ia perceber que era a manifestação do Filho do Homem. Então, talvez muita gente só caiu a ficha depois, que aquilo que aconteceu lá em Israel no ano 70 era justamente a manifestação do Filho do Homem. Então, quando aconteceu o dilúvio, depois que eles ouviram a pregação de Noé, não é? Aí, quando ninguém percebeu que aí a arca ela foi sendo construída, não tinha chuva e tal, aí o povo foi entrando, né? Noé, a família dele, os animais. Quando eles perceberam que realmente a pregação de Noé era verdade, já era tarde. Então assim aconteceu com Israel. Entre o meado de ano de 66 ao ano de 70, 3 anos e meio, então foi realmente a manifestação do Filho do Homem, a vinda do Filho do Homem. Então eu quero passar alguma coisa aqui para você, só para você entender. Conflitos messiânicos e a queda de Jerusalém. Vamos estudar aqui, em Marcos 4, sobre os movimentos messiânicos e outros conflitos. Preste atenção nisso aqui. Eu vou ler para você. Uma das imagens messiânicas mais vividas do Antigo Testamento, a visão dos 4 impérios sucessivos em Daniel 2 e Daniel 7. Ela foi compreendida como sinal do advento do reino messiânico depois da queda de Roma. Por esta razão, vários movimentos messiânicos surgiram nesse período. De acordo com Flávio Joséfo, as ações dos mestres messiânicos e o fracasso dos líderes judaicos e romanos em lidar efetivamente com eles impeliram a nação para a revolta aberta. Então, uma breve análise dos incidentes messiânicos selecionados revela a tensão, a violência, potencial e a atmosfera geral em que Jesus proclamou as boas novas do reino, do jeito que está em Mateus capítulo 4, versículo 23. Pouco antes da morte de Herodes, no ano 4 a.C., 2 mestres judaicos incitaram seus discípulos a remover a grande águia dourada, que era o símbolo de Roma, que Herodes mandara erguer sobre o grande portão do templo. Isso aqui já era uma abominação. Também, não é? O advérbio é importante aqui, também. Herodes prendeu os mestres e seus discípulos e os queimou vivo. Está vendo como que isso aqui já fazia parte das grandes profecias sobre o cerco judaico, sobre o cerco de Jerusalém, sobre a queda do templo, a destruição de Jerusalém? Então, depois destituiu o sumo sacerdote por sua cumplicidade assumida. Isso é nas antiguidades judaicas, tá, querido? 17, 6, 2. O censo de Quirino, no ano 6 depois de Cristo, provocou outra revolta, comandada por Judas. 6, meu querido, depois de Cristo. Na época, Jesus só estava com 6 anos, tá? Toda vez que fala 4 antes de Cristo, 6, 10 depois antes de Cristo, isso é Cristo estava com 6 anos. É 6 anos, não é depois de Cristo. Provocou uma revolta comandada por Judas da Galileia, que foi suprimido com violência. Antiguidades Judaicas 18, 1, Atos 5, 37. Quando se tornou governador, em 26 depois de Cristo, lembre-se aqui, Pilatos, quando se tornou governador, Jesus já estava com 26 anos, mas ele não estava no cenário ainda pregando. Você lembra que Jesus desaparece do cenário bíblico com 12 anos?
no templo, a Bíblia oculta os 18 anos da vida de Jesus, a Bíblia oculta. Não sei se você já tinha prestado atenção nisso. Jesus ele desaparece aos 12 anos e só aparece de novo aos 30 anos. Você pode olhar a Bíblia, pode olhar todos os livros históricos da Bíblia. Você pode olhar Mateus, Marcos, Lucas e João. Você não vai ver Jesus durante esses 18 anos. De 12 aos 30 anos, você não encontra Jesus na Bíblia. Você só vê Jesus na Bíblia no seu nascimento até os 12 anos. Depois, ele desaparece e só se manifesta depois aos 30 anos, ali no Jordão. Então, 18 anos da vida de Jesus, a Bíblia oculta. Então, quando Pilatos se tornou governador, Jesus já estava com 26 anos, mas ele não tinha aparecido ainda no cenário israelita, lá no cenário judaico. Jesus ainda estava, não é, em algum lugar, estava fora ali daquele cenário. Então, quando ele se tornou governador, no ano 26 depois de Cristo, Pilatos ordenou que suas tropas trouxessem estandartes com a imagem de César para Jerusalém. Então uma grande multidão o seguiu até Cesareia e sentou-se do lado de fora de seu palácio, palácio de Pilatos, durante 5 dias e 5 noites, em sinal de protesto. Ele, Pilatos, os cercou com seus soldados, mas os judeus se deitaram no chão, expondo o pescoço e confessando que preferiam morrer do que transgredir a lei mosaica. Por quê? Porque se a imagem de César fosse colocada ali em Jerusalém, em lugar já tinha a águia, o estandarte da águia, que esse homem que mandou colocar, não é? Esse Herodes. E depois a imagem de César. Aí você não quer entender sobre as coisas que a Bíblia fala no que diz respeito a anticristos. Você não quer entender, porque você não gosta de história. Você prefere acreditar no conto de carochinha dos pastores. Então, o que ele fez? Os judeus preferiram, não é, perder a cabeça, né, do que transgredir a lei mosaica. As antiguidades judaicas falam isso, tá, queridos? Depois disso, Pilatos usou os fundos da tesouraria do templo de Jerusalém. Preste bem atenção, de Malaquias 3, Malaquias 1, 2, 3 e 4, o próprio Deus já estava acusando os sacerdotes, sumo sacerdote, por eles estarem, não é, usando a 10ª parte que os judeus levavam para sustentar os levitas. Deus já estava acusando os sacerdotes e sumo sacerdote por estar fazendo isso aqui, ó, que Pilatos fez. O que Pilatos fez? Usou os fundos da tesouraria do templo para construir um aqueduto e eliminou todos os seus opositores. Aí você não quer entender sobre o que Jesus falou, o que antecederia a volta dele, a manifestação do Filho do Homem. Era antecedida por sinais. Muita gente ia morrer por causa do nome de Jesus. O templo ia ser profanado antes de ser destruído. Muita gente iam virar escravos, muitos judeus. Muita gente ia sofrer pra caramba. Ia aparecer muitos falsos cristos, dizendo que era o Messias. Então a história toda conta isso. Então, esse Pilato fez isso. Também esse Pilato assassinou um grupo de galileus que ofereciam sacrifícios em Jerusalém.
Isso está registrado em Lucas capítulo 13, né? João Batista apareceu na Judéia por volta do ano 27, ou seja, quando João Batista apareceu na Judéia, pregando lá o arrependimento, a ablução, o batismo nas águas, Jesus já estava com 27 anos, mas ainda não tinha aparecido no cenário ainda. Mas ele já estava com 27 anos, porque João apareceu pregando no ano 27 depois de Cristo. Ou seja, Jesus então já estava com 27 anos. Então, esse João Batista, ele apareceu pregando o arrependimento e o advento iminente de Deus e criticando a Herodes Antipa publicamente. Aí isso resultou em quê? Ele foi preso e depois executado. Todo mundo sabe que a Bíblia resiste, que ele, né, foi decepado ali a sua cabeça. Marcos capítulo 16, a partir do Marcos capítulo 6, do versículo 16 ao 29. Outra coisa, alguns anos depois, Pilatos crucificou Jesus de Nazaré pela acusação de ser considerado o rei dos judeus. Mateus 27, 37. As antiguidades judaicas também relatam o assunto com mais detalhe do que a própria Bíblia, tá, querido? Mais detalhe do que a própria Bíblia. Aí, em 36 depois de Cristo, ou seja, Jesus já tinha voltado à eternidade, porque ele subiu com 33 anos e meio. Ele voltou ao seu estado de origem, de pai, não é? De pai, não mais de filho, com 33 anos e meio, e voltou à eternidade. Mas no ano 36 depois de Cristo, Pilatos suprimiu o movimento messiânico. Para você que acha que a destruição do templo foi o final de tudo, ainda teve muita coisa, tá? Em 36 depois de Cristo, Pilatos suprimiu um movimento messiânico. Nós estamos falando do ano 36. Lembre que aqui ainda está faltando 33 anos para cumprir o ano 70, tá? Em 36 depois de Cristo, Pilatos suprimiu o movimento messiânico em Samaria com tal brutalidade que precipitou sua remoção do cargo. Presta atenção. Ele suprimiu o movimento messiânico em Samaria com tal brutalidade que ele mesmo precipitou a sua remoção do cargo. A Bíblia conta isso? Não, mas as antiguidades judaicas contam. A história conta isso. Quando chegaram no ano 41 depois de Cristo, o imperador Calígula, ele tentou colocar uma estátua sua, a própria estátua dele. Lembra que o ano 41 o templo ainda não tinha destruído, não tinha sido destruído. Nós estamos no ano 41. Depois que Cristo voltou à eternidade, nós já estamos no ano 41. O imperador Calígula tentou colocar uma estátua sua no templo de Jerusalém. Então, dezenas de milhares de judeus protestaram, exigindo que fossem mortos primeiro, ou seja, preferiam morrer do que ver aquela abominação. Quando chegaram então por volta do ano 45 depois de Cristo, um pretenso profeta Teudas, não é, conduziu grande multidão ao Jordão, prometendo separar o rio, né, ao seu comando, como sinal de um novo êxodo. Isso que Jesus falou sobre os novos cristos, os falsos profetas, pessoas que iriam surgir, não é, dizendo ser Cristo ou querendo ser ele. Então Jesus disse isso aqui. Esse Teudas, ele conduziu um monte de gente falando que ele ia separar o Jordão, né, como sinal de um novo êxodo. Então as tropas romanas mataram a maioria de seus seguidores e levaram a cabeça de Teudas para Jerusalém. Tá vendo? Tudo que Jesus falou tinha que acontecer. Tinha que acontecer. A grande tribulação, não é? A grande tribulação, ela começou logo depois que Jesus ascendeu-se ao céu. Então, você tem que entender, querido, a grande tribulação, ela começa depois que Cristo parte para a eternidade, né? Entre 66, não é? E o ano 70, a coisa começou a ficar pior. Então você deve observar isso.
Então, muitos outros incidentes semelhantes estão registrados em fontes antigas, proporcionando um panorama importante do mundo, do complexo e desafiador da Terra Santa nos tempos de Jesus. Agora aqui eu quero encerrar o vídeo, mas deixando isso aqui, o fim de Jerusalém. Todas essas tensões conduziram, por fim, à revolta judaica e à destruição de Jerusalém. Joséfo culpou a incompetência, a insensibilidade dos procuradores pelo resultado desastrosos da rebelião. Apesar do sucesso inicial dos judeus, a rebelião foi esmagada e o templo foi destruído pelo general romano Tito em 70 DC. Depois da guerra, a Judéia foi governada por um legado senatorial sob a supervisão direta do imperador. Uma segunda revolta judaica aconteceu de 132 a 135 depois de Cristo, conduzida pelo impostor messiânico. Outro cara aqui, Bar Kokhba, o filho da estrela, conforme Números 24:17. Agora resultou em grande matança de judeus e na remoção forçada dos judeus sobreviventes que residiam na terra. Então os romanos renomearam a província para Palestina e transformaram o templo em santuário pagão. A própria Jerusalém tornou-se uma cidade romana nomeada de Aelia Capitolina, ou Aelia Capitolina. Isso aí. Então, queridos, isso aqui é só que você pudesse entender, é só para que você pudesse entender que você crendo ou não, você acreditando ou não, as profecias se cumpriram. Então o livro de Apocalipse, ele é o quê? Ele é um panorama